nós vamos falar, se assim Deus permitir, sobre o eco da eternidade. Amém. E para isso nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vale ressaltar, irmãos, que quem tem aí a Bíblia com a linguagem da Almeida, tanto a Fiel, que é a melhor de todas, que é a que eu uso aqui, quanto outra linguagem, você não vai encontrar a palavra que é a base do texto de hoje, né? Eu vou explicar para vocês. Vamos ler o versículo 11. Amém? Eclesiastes 3, 11. Quem está com a NVT, com essas linguagens que eu não considero tão boas, mas nesse texto ela vai estar mais correta. Mas vamos ler. Podemos? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem é que está na Bíblia o nome mundo? Levante a mão aí. Quem tem? Mundo. Tá, irmão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. A maioria estão usando então a linguagem moderna, né? Aquela NVT, NVI, não é isso? Quem tem deve estar usando. Até o senhor, irmão, você está usando essa linguagem? O senhor qual é? O senhor é Almeida, irmão? E não está mundo aí no seu? Não, está eternidade. E o certo é eternidade mesmo. Amém? Podemos voltar? Tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs o mundo, mas o termo grego ali é olam, no hebraico, perdão, olam significa tempo duradouro, como eternidade mesmo, uma eternidade ou um tempo que tão duradouro quanto a eternidade, mas como se tivesse fim, mais duradouro. Vocês estão entendendo, né? Tanto a eternidade quanto um tempo sem marcação. Tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs no coração do homem, pôs a eternidade no coração do homem, vou traduzir, né? A eternidade no coração do homem, sem com que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então observe que Deus colocou no coração do homem a eternidade, isso é Salomão que diz, e mesmo assim você não sabe o que Deus fez do começo ao fim. Ele pôs no teu coração algo, e este algo Salomão vai chamar do eco da eternidade. Eu quero falar sobre o eco dessa eternidade. Amém? Senhor Deus, que a tua graça se manifeste em nossos corações. Fale conosco ainda mais, porque grande é o Senhor para fazer morada em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar. Como eu disse, o tempo vai ser simples. Eu peguei aqui quase 20 minutos antes do horário. Pretendo também terminar um pouco mais cedo. E eu espero que Deus possa falar conosco esta noite. Amém? A questão é, por que que muitas vezes nós corremos atrás de algo que não nos satisfaz? Por que que muitas vezes nós corremos atrás de algo que não faz diferença nenhuma? Salomão, depois de correr atrás de tudo que a sua alma desejou, ele disse: eu descobri que tudo era vaidade. Não passava de vaidade. E quanto mais ele buscava, mais distante de Deus ele ficou. Porque ele buscou no mundo aquilo que ele poderia encontrar apenas em Deus. Ele encontrou no mundo aquilo que poderia encontrar apenas em Deus. Eu posso dizer que o Deus do Antigo Testamento é Cristo. Eu não quero entrar sobre deidade, mas todas as vezes que você vê o anjo do pacto, o anjo do Senhor que aparece, aquele anjo é Deus. Em que sentido? É o Pai? Não, é Jesus, desde o Antigo Testamento, agindo. E sempre quando os profetas tiveram acesso a Deus, e que, por exemplo, Isaías viu a Deus, Jesus disse: o Pai nunca foi visto por ninguém. Moisés viu a Deus na feira da rocha, a Bíblia diz: o Pai nunca viu a Deus. Jesus chega a dizer que ninguém nunca viu seu parecer, ou seja, como se parece, e nem ouviu a sua voz. Então quem era o Deus que apareceu diante de Abraão? Quem era o Deus que apareceu diante de Manoá? Quem era o Deus que apareceu para Josué e disse: eu vim agora com o capitão do exército do Senhor? Quem era ele?
E a Bíblia, quando chama, e o texto chama de o anjo do Senhor, no mesmo texto, as pessoas que viram o trataram como Deus e falavam: tu és Deus. Mas por quê? Porque todas as vezes em que se falava de Deus no Antigo Testamento, era Cristo Jesus. Jesus disse no Novo Testamento, evidentemente: ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca conheceu a Deus. Cristo o revelou, o fez conhecer. Então, desde o Antigo Testamento, as ações dele, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai, eu estou dizendo que ele é o enviado do Pai desde o Antigo Testamento. Vocês estão entendendo, né? No Novo Testamento ele continua sendo enviado, porém agora ele nasce. Porém agora ele não tem um corpo assumido. O corpo assumido é quando se vem de forma espiritual e às vezes assume uma forma humana, como assumiu com Abraão e comeu pão, amém? Ele foi lavado os pés, ali é corpo assumido. No Novo Testamento não é corpo assumido, é encarnado, ou seja, ele nasceu, amém? Mas voltando ao ponto, e aí ele disse que tudo aquilo era vaidade. Mas por que o eco da eternidade? Ele descobriu que ele fugia de Deus, mas tem um que é o doador da vida, é Cristo. Nunca houve outro que foi o doador da vida, porque ele estava fazendo o ministério, estava cumprindo o ministério que o Pai lhe deu. O próprio Daniel viu isso em visão no capítulo 7. Vocês estão entendendo? Mas como eu disse, eu não quero falar aqui sobre essas questões, eu quero falar sobre o eco da eternidade. Então, às vezes, irmãos, nós buscamos suprir um vazio que tem dentro de nós com as coisas do mundo. Você quer mudar de emprego, você está ali, aí o emprego não é tão bom. Aí você está numa casa, a casa talvez não, é aluguel, quem mora de aluguel, está numa casa, é boa, depois você não quer estar mais naquela casa. Depois, as coisas que você tem, você começa a desvalorizar. Você busca tanto. Aristóteles, por exemplo, ensinava isso, que você ama o que não tem. E se você ama o que não tem, você deseja aquilo que ama. Por que você deseja? Porque você não tem. Isso funciona como, por exemplo, um casamento. Enquanto você não está casado, irmão, você está ali que é uma bênção, né? Ali, aí depois que casa, você não deseja mais, porque você já tem. E o teu amor não é mais um amor de desejo. Quando eu falo desejo, é desejar o que não tem, porque se você já tem, você não deseja. Vocês estão entendendo? Mas você ainda ama, mas não é o amor de desejo. E aí você começa a mudar o amor. Você já tem aquilo, você não deseja mais aquilo, porque você já tem aquilo que desejava. Então você desvaloriza. Salomão, ele tinha algo, mas ele começou a desvalorizar. Ele começou a buscar e fez um caminho inverso. Ele começou a buscar e tirar o vazio da alma através das coisas. E a Bíblia diz que tudo que a alma dele desejou, ele foi atrás de conquistar. E ele desejou ter plantações de tal coisa, ele ia plantava. Ele desejou ter um lago, ele fazia. Tudo que ele queria, ele cumpriu. É como nós, nos dias de hoje. Você quer comprar uma moto nova, um carro, uma bicicleta, uma roupa, um vestido, uma calça, o que seja. Aí você está ali correndo atrás e você consegue. Aí você tem que ter uma nova coisa por trás senão você para. E Salomão, ele estava tão obstinado naquilo, porque ele estava buscando preencher um vazio com as coisas que são da terra, temporais. Só que ele descobriu que há um eco no coração do homem. Salomão, ele estava ali nos ensinando que há um eco que Deus colocou no coração do homem, e que você pode buscar qualquer coisa, você pode mudar de emprego quantas vezes quiser, porque o emprego é bom até você acostumar com ele, o marido é bom até você se acostumar, a esposa é boa até você se acostumar, aí você vai ver que os filhos são bons até se acostumar, tudo é bom até se acostumar. Você compra um veículo novo, está lavando, está cuidando até acostumar. Você dá vontade de ficar andando para cima e para baixo até acostumar. Tudo é assim. E Salomão costumava e buscava outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, até que ele descobriu que estava mais distante de Deus. Porque o cérebro, isso na nossa linguagem moderna, gera uma coisa chamada dopamina. Dopamina
Isso é ciência, isso é a química do cérebro. Você fica alegre, olha um videozinho, e aí passa uma coisa e ri, e não sei o que ri, aí depois está ali rindo, e aí está ali, você não consegue viver mais sem aquilo, e parece que você achou uma alegria, de fato, uma felicidade. Na verdade não. Dopamina está escondendo a amargura do que você receberá depois. Só isso. O teu cérebro está sendo enganado com coisas temporais. E aí você vai ver que as pessoas, elas buscam na vida humana coisas que deveriam buscar na vida na vida espiritual. Amém? Buscamos preencher com coisas que são da terra. Aí começamos a comprar. Eu tenho vontade de ter isso, tenho vontade de ter aquilo. Aí você é uma coisa, é outra, e aí o vazio persiste. O vazio vai persistir. Eu lembro quando eu era criança, e talvez quem tem minha idade sabe como é que era a vida antigamente. E eu lembro que tinha um rapaz que tinha... Eu morava em Caxias, mas aqui em Vargem Grande também tinha um rapaz que tinha uma antena parabólica na casa dele. Aquelas antenas que hoje em dia nem mais as Coca-Cola todas. Aí eu ficava pensando, rapaz, se na minha casa tivesse uma antena parabólica, eu jamais ia pra rua. Eu ia passar o dia todinho assistindo, eu pensava só assistir desenho. Aí como fui morar em Caxias. Quando eu fui morar em Caxias, primeira coisa que eu me surpreendi, olhei a rua da minha tia com antena parabólica, aquela boçal daquela época, né? Um monte de antena, todas as casas de antena. Rapaz, esse pessoal daqui é rico. É rico. Aí tinha um rapaz que é vizinho, que morava 2 casas depois, André. Ele era tímido, mas eu sempre me dei bem com as pessoas. Ele cresceu de maneira tímida. E ele tinha, na época, um videogame que chamava Super Nintendo na época. E era o meu sonho. Se eu tivesse eu em casa, nunca mais eu ia sair de casa, eu ia ficar só brincando. Vocês estão entendendo? Porque a gente busca algo. Você vai buscar algo que está fora da sua realidade. Você vai buscar aquilo que está fora, mas aquilo que é fácil você não vai valorizar, você não vai pensar que é assim. Não vai. Por que você acha que países que são perseguidos por causa do evangelho, eles dão a vida, eles fazem tudo, se reúnem escondido, porque não é fácil para eles. Porque se fosse fácil, eles estavam como nós, não valorizando. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque no coração deles há um eco clamando, eles estão ouvindo a voz daquele eco. Mas nós estamos ouvindo a voz daquilo que é terreno, daquilo que é comum, daquilo que é humano. E este eco, né, o homem, como eu disse, o homem mais sábio da Bíblia, nos ensinou que Deus colocou no coração o eco da eternidade. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou no coração do homem este eco que bate forte. Bate forte. E aí você, sabe, esse eco é assim. Quando eu era pequeno, eu lembro que minha madrinha foi para São Luís. E quando ela veio, ela trouxe uma sacola, algo assim, com várias conchas do mar. Concha grande, pequena. E o pessoal falava assim, bota no ouvido que você ouve a zoada do mar. E eu botei. E ficava aquele eco, parecia as ondas do mar. E eu ficava surpreso, eu pegava a menorzinha e funcionava. E pegava a grande e funcionava. Eu não estava no mar, mas eu estava ouvindo o eco do mar. Eu não estou na eternidade, mas Salomão está dizendo que Deus colocou o eco da eternidade. Nós não temos a plenitude da eternidade, mas nós desejamos aquilo que é eterno para sermos eternos. Amém? Amém? Então o ser humano, ele tem um chamado para algo maior, para ouvir esse eco que está lá dentro clamando por eternidade. É como você está distante do mar, sim, está, mas está com a concha, ouvindo o eco, sim. Às vezes nós estamos distante daquilo que Deus quer, mas nós ouvimos o eco dizendo, mude. Não é assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Está lá dentro. E quando o homem ele começa a dar ouvido àquele eco, ele pensa, mas eu estou buscando as coisas erradas. Para que eu estou me drogando? Para que eu estou deixando isso? Está tendo vários cultos aí, qualquer jeito. Não, mas eu quero ouvir a palavra, a genuína palavra. Ele começa agora a ouvir o eco dali de dentro, ali do seu coração, trazendo vida. Amém? Porque você foi criado segundo a imagem do próprio Deus. Amém? Amém? Por isso que nós ansiamos a eternidade, irmãos.
Você anseia a eternidade porque Deus é eterno e você foi feito à imagem de Deus. Dentro desse coração corrompido ainda há um eco de glória, de eternidade que Adão perdeu. Ainda há um eco gritando, latejando em nossos corações para darmos vida eterna. Você pode passar por várias coisas, mas você teme a morte, porque o homem não nasceu para morrer. O homem tem coragem para fazer tanta coisa, mas ele teme a morte. O homem mais corajoso, ele vai temer a morte, porque o homem não nasceu para morrer. Não é isso? É assim ou não é? Então nenhum prazer terreno pode ser capaz de preencher um buraco que é do tamanho da eternidade. Se no teu coração tem um buraco, e esse buraco, esse vazio, você busca as coisas e não preenche, aí fica assistindo um negócio ali e outra coisa, você está até naquele momento ali, mas na hora que você para, a tua cabeça fica assim, os pensamentos não param, aí que ele fica acelerado, é problema aí, não sei o que, aí você precisa estar aquilo de novo, está mexendo, você precisa, porque tem um vazio, tem um buraco lá dentro, e Satanás te usa ali para que teu cérebro gere dopamina e não perceba o eco que está latejando lá dentro. O buraco do tamanho de Deus, é um buraco eterno, e só pode ser preenchido com a eternidade. Não pode ser preenchido com aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é... Vocês estão entendendo? Amém. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Perdemos sim aquilo que éramos, sim. Nascemos debaixo de pecado, como disse Davi, sim, é verdade. Em pecado me concebeu minha mãe, é verdade. O pecado adâmico está correndo em nossas veias, é verdade. Mas ainda aquele eco da vida eterna está também latejando em nossos corações. Amém? Então essa busca, irmãos, implica em insatisfação por aquilo que é terreno. Se você busca Deus, isso te traz uma insatisfação. O que isso quer dizer? Quando você busca Deus, você não tem mais prazer pelo mundo. Mas quando você busca o mundo, você silencia o eco da eternidade. E aí dentro de nós vai ter uma luta. Você busca as coisas materiais, as coisas assim, amém. Só que isso não vai te preencher. Não vai. Nunca preencheu ninguém. O que vai preencher é a eternidade de Deus nos nossos corações. Amém? Amém? Então, se o homem busca as coisas naturais, ele vai trocar relacionamento. Eu vou dizer para você, irmão. O homem não tem nada que para o homem aquilo é definitivo. Tudo para o homem é temporal. Escute bem, nós estamos no tempo, somos do tempo. E tudo que é do tempo é temporal. Relacionamentos no tempo, criado pelo tempo e fora da presença de Deus, são temporais. Educação é temporal, tudo vai ser temporal, sabe, tudo, porque ela está decaindo, sempre decaindo. Você está na presença de Deus, se você começar a titubear, você vai ver que o vazio volta, porque você silenciou esse eco da eternidade. E nós não precisamos e nem devemos buscar as coisas do mundo, buscar preencher com outras coisas, não adianta, não vai adiantar nada, irmãos, buscar novas conquistas, porque toda vez que você adquire aquela conquista que buscava, que desejava, você vai desvalorizar tanto quanto as outras, e aí você precisa descobrir o que está acontecendo dentro de você. Você realmente tem sentido esse vazio ainda? Você tem sentido esse vazio, que mesmo buscando a Deus, mesmo na presença de Deus, ainda há um vazio? Ainda há algo que você sente que não foi preenchido? Ainda há dúvidas, ainda há insegurança, ainda há incertezas? Você precisa sair essa noite daqui entendendo essas questões. Será que você não está buscando preencher esse vazio com algo que é temporário? Será que não é isso que fazemos? Irmãos, às vezes nós não temos assim compromisso com o céu. Não temos. Eu não quero citar aqui, mas às vezes eu vejo menino andando de bicicleta na rua. Não vem para a igreja, mas andando de bicicleta na rua. Na rua, andando aí, ó, na rua, mas não vem para o culto. Mas por que não vem? Porque não tem sede, porque não tem pais que ensinam.
Essa é a realidade. Porque nós buscamos preencher com aquilo que é natural, com aquilo que é passageiro. Nós buscamos preencher dessa forma. Como Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele buscou preencher com aquilo que era passageiro. Ele buscou preencher aquilo que desejou, tudo aquilo que buscava, ele estava buscando preencher. E ele conclui isso lá no primeiro capítulo de Eclesiastes, terceiro livro dele, quando ele escreve, depois de passar todas as experiências lá, ele vai começar a escrever, ele conclui dizendo, tudo é vaidade. Ele já começa o livro de Eclesiastes dizendo, olha, tudo isso para trás é vaidade. Tudo é vaidade. Mas por que tudo é vaidade? Será que o homem mais sábio do mundo estava equivocado? Depois de receber, depois de conquistar tudo o que a sua alma desejou, coisas que nem eu e nem você poderíamos ser capazes, nem pela sapiência humana e muito menos pelo poder aquisitivo, transformando e transportando aquilo por dia de hoje. Imagine você ter todas as condições do mundo. Eu já falei isso para vocês, um rapaz, não que eu conheci pessoalmente, eu vi um rapaz falando, ele era crente, e ele ficou rico muito rápido, e ele disse que bateu uma depressão nele tão grande, que a vida dele não fazia mais sentido. Tudo aquilo que ele buscava conquistar, ele não precisava, ele pensava, eu quero uma casa, e fez uma casa grande. E ele pensava, eu quero um carro, eu quero trocar de carro, e aí era tão simples para ele, não fazia sentido, tudo que ele queria, ele tinha. Ele disse que a vida não fazia sentido para ele. Ele disse que bateu uma depressão tão grande, porque logo ele se afastou de Deus, porque ele foi preencher com as coisas humanas. Ele entrou no mesmo erro de Salomão. Ele foi buscar preencher com as coisas humanas, ele já era crente, deixou a igreja, deixou tudo, e viveu a vida dissoluta. Se hoje você tivesse a condição de Salomão, o que isso, olha irmãos, vai mudar o que na sua vida? Se tudo que você deseja, só deseja porque não tem, e se você tem aquilo que desejava, você deixa de desejar. Deus era tão importante para você, você lembra do primeiro amor? Primeiro amor, aquela coisa, mas quando você o tem, você acostuma e desvaloriza. Por isso que você perde culto, por isso que você não tem aquele momento com Deus, sabe, um momento mental mesmo, você está ali fazendo alguma coisa, mas a mente está ligada em Deus. Por que nós não temos? Porque nossa mente está preenchida com outras coisas, e o maior erro do ser humano é buscar no finito aquilo que é infinito. O maior erro do ser humano é esse, é buscar naquilo que é finito, um vazio que só o infinito pode preencher. Esse é o maior erro, não tem outro, não tem outro. Isso é como você tentar matar a tua sede usando a água do mar, aquela água salgada. Quanto mais você for beber, mais sede você vai sentir. Quanto mais você tentar se hidratar, mais desidratado você fica. Você está buscando preencher aquela sede, aquele vazio, aí você bebe a água, uma água que não é para você, e você bebe aquela água, e aí a sede aumenta, a desidratação aumenta. A água deveria matar a sede e te hidratar. A água salgada, no entanto, te desidratará e ainda te deixará com mais sede. Isso é o que Salomão fez. Quanto mais as coisas do mundo ele fez, mais distante de Deus ele ficou. De tal modo que ele se desviou, de tal modo que ele adorou outros deuses, de tal modo que até aqueles que mexem com magia negra, ele diz que Salomão tem os 70 piores demônios do mundo. Eu esqueci até o nome do Grimórdio antigo, é a Chave de Salomão, se me falha a memória o nome do livro. Os 70 piores demônios do mundo estavam vivendo ali para dar a Salomão tudo aquilo que ele queria. Se isso vale alguma coisa, irmãos, não valeu nada. Há uma discussão aí que se tem, se Salomão foi salvo ou não. Eu não estou entrando nesse mérito. Estou querendo dizer para você que mesmo Deus dando a maior bênção que Ele tem para você, mesmo Ele te abençoando financeiramente, mesmo Ele te abençoando, dando saúde, fazendo tudo por você, você ainda desvalorizará. Você ainda terá essa capacidade de fazer isso, se não buscar aquilo que é de fato o infinito, aquilo que de fato é o eco da eternidade. Amém? Por isso que os vícios em redes sociais,
os vícios em outras coisas, vai fazer com que você fique tão distante. Tão distante. E o teu desejo por Deus, aquela vida de simplicidade, você começa a perder a tua pureza, você começa a ver coisas, fazer coisas que não devia, porque você está se distanciando e não percebeu que está distanciando. Você não percebeu que é como, porque assim, a presença de Deus é tão sutil que é assim, a presença de Deus, o que ela te traz é paz de espírito, é pureza. Mas quando ele se vai, você não percebe, porque você está acostumado com você mesmo, você está preenchido de você mesmo. Isso o próprio Sansão, quando foi tentar quebrar as cordas, ele não percebeu que o Espírito já havia deixado. Ele pensava que tinha a mesma força de antes. É isso que acontece conosco. Por que fracassamos? Porque pensamos que temos a mesma força de vencer, como antes. Você jejuava, você orava, você lia, você ouvia a palavra, era desejoso. Aí se tem ciclo de oração, você não sabe. Aí você tem um desânimo, tem um culto, você tem um desânimo. Tudo que tiver, você vai ter um desânimo. Porque nem mesmo você sabia que está com vazio. E esse vazio você está buscando preencher com coisas que são da terra, que são naturais. E esse é um dos grandes problemas. Não deixe o eco da eternidade morrer, irmãos. Escute bem, não deixe o eco da eternidade morrer em seu coração. Não deixe. Não deixe. Agora imagine um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça está faltando uma peça só. Não importa quantas vezes você mexe, não importa quantas vezes você fique mexendo ali e tentar montar aquele quebra-cabeça, se estiver faltando uma peça, você nunca concluirá aquilo. Você pode perceber que está faltando uma peça. No Antigo Testamento estava faltando uma peça. Sim, Jesus estava lá, é verdade. O anjo do Senhor estava lá, é verdade. Sim, o autor dos Hebreus deixa bem claro que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. É verdade, Cristo estava lá falando com Abraão. Mas eles não podiam receber salvação. Porque para receber vida eterna era necessária a morte de um inocente. E o inocente puro e perfeito ainda não havia morrido. Salomão disse que o último está, aquele desde o primeiro está aguardando até que o último seja salvo. Agora eu quero que você entenda. Você pode ter um quebra-cabeça. Se estiver faltando uma peça, não adianta. Não adianta. O povo passou 450 anos sem profetas. 450 anos. Tempo do silêncio. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, quando você vira uma página do último livro para o primeiro da Bíblia, 450 anos se passou onde Deus não falou mais com ninguém. Chamado de o tempo do silêncio. E quando Deus silencia-se, é sinal que o povo deixou de clamar, de buscar. E quando o eco da eternidade já estava morrendo no coração dos homens, e quando os mestres da lei, achando que conheciam a palavra, achando-se que havia um eco da eternidade, e quando a própria vida, a própria eternidade assume a carne humana, começa a pregar sobre a face da terra, começa a trazer o evangelho, cumprindo Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para trazer as boas novas, curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o ano aceitável do Senhor. Quando ele lê isso na própria igreja, lendo Isaías, e ele diz: hoje se cumpre essa escritura. Aqueles que achavam que ouviam o eco tentaram empurrar Cristo e jogar no desfiladeiro, na montanha, mas o eco da vida eterna levanta o braço. E ali nós temos no Novo Testamento o milagre mais fora da compreensão que o homem pode ter. O que aconteceu quando ele levantou o braço? Ele levanta o braço, simplesmente está do outro lado. Não sabemos se ele apareceu do outro lado, não sabemos se ele simplesmente, ao levantar o braço, as pessoas pararam, ficaram congeladas. Não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que aqueles homens que buscavam preencher com as suas vidas, com aquilo que era natural, eles não puderam entender aquele milagre. E Jesus atravessa do outro lado e vai embora. Mas eles não aceitaram a palavra sendo pregada nem mesmo na igreja. A própria palavra viva
pregando sobre a letra que estava escrita acerca dele. E as pessoas não puderam entender. Por que não puderam? Por que não puderam entender? Vaidade, tudo é vaidade. Eles estavam tão envaidecidos com a sua grandeza, 450 anos sem Deus falar, e agora havia os saduceus, havia agora os fariseus, havia agora 7 grandes religiões, e eles achando-se que eram os conhecedores de Deus em silêncio. Deus em silêncio. E às vezes nós não paramos para analisar que a peça que estava faltando chegou, mas alguns estavam faltando uma única peça, mas aqueles homens tinham um vazio tão grande que não tinha sequer o quebra-cabeça. Eles não tinham nada, eles não tinham escritura, eles não tinham nada que pudesse se identificar com Cristo. O que eu quero dizer? A peça que está faltando é Cristo. Amém. O eco da eternidade só se tornará uma voz audível com a peça chamada Cristo Jesus. Não haverá eternidade plena sem Cristo Jesus. Não haverá. Você foi feito, você nasceu para a eternidade. Deus não te fez para o inferno, Deus não te fez para ser condenado. Ele te fez, te dando uma possibilidade de salvação. Mas muitos de nós, neste caminho, buscamos agora as migalhas do tempo. Buscamos as migalhas daquilo que é temporal. Por quê? Por que buscamos as migalhas daquilo que é temporal? Porque estamos incorrendo no mesmo erro de Salomão. Deixando aquele que fala, deixando aquele que deu sabedoria, deixando aquele que deu prosperidade, para ficar com as coisas terrenas. Se você foi feito para a eternidade, e você está se conformando com as migalhas daquilo que é temporal, você aos poucos está deixando de ouvir o eco. E o que vai acontecer com você no máximo? A única emoção, o único sentimento que você pode sentir talvez na igreja é sono. O único. Mais nada. Mas por quê? Pastor, como entender o que eu estou passando? É simples. Veja o que essa palavra produzirá amanhã. Veja o que essa palavra pode produzir amanhã. O que ela pode produzir? Qual é o efeito que ela estará trazendo? Será que ela estará remoendo, você fazendo uma coisa e a voz lá, o eco da eternidade, não é você por querer não, o eco da eternidade, você vai fazendo uma coisa, olha a mensagem, o eco da eternidade dizendo, olha a mensagem, eu usei o meu servo para falar contigo, e você continua no teu erro. O eco da eternidade. Irmãos, eu não sou contra. Brinque, se divirta, tenha seu tempo, quer seja em família, amém. Não tem problema nenhum. Mas tenha seu tempo com Deus. Meus filhos estão de férias. Estão de férias alguns dias. Hoje eu disse para eles assim, hoje ou ontem, acho que foi ontem. Disse, olha, durante essa série vocês vão poder usar a tecnologia durante 2 horas e meia. 2 horas e meia no dia. Porque lá em casa vocês podem usar por 40 minutos por dia. Ele disse, nas férias vocês vão usar, mas antes, leia 3 capítulos. 3 capítulos. Eu perguntei quantas vezes a Esther tinha lido a Bíblia, Samuel, aí para Samuel foi 5 capítulos, para Esther 3 capítulos. E brinque, amém, mas antes, tenha seu compromisso. É simples. Faça as suas coisas. Não sei, você não precisa ser um robô, amém. Irmãos, se tem uma coisa que você precisa entender, é que até mesmo para ensinar uma criança, você precisa ensinar da maneira correta. Até isso, desculpa até sair do ponto, mas você precisa ensinar. Eu lembro que a Esther, quando era criancinha, ela queria aprender balé. Eu acho que tinha 3 anos. Quando do nada ela ficava na ponta dos dedos e virava. A bicha era, sempre foi um palitinho, mais do que agora, né? Só as canelas, era quase a grossura da coxa. Aí virava aquela coisa, eu nunca briguei.
Nunca briguei, é temporal. Temporal, nunca briguei. Nunca precisei brigar. Aí depois ela queria, eu não lembro agora, tinha outra coisa lá, eu, amém. Nunca, é temporal. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteta. Amém, eu sempre amém, você vai ser arquiteto. Nunca disse, isso aí não é bom não, para botar o meu desejo sobre ela. Não, deixa o tempo passar. Vai ter um tempo para ter essa conversa. Vai ter um tempo. Eu não vou. Samuel tinha um tempo, na igreja, na escola tem escolinha de futebol. Não estou apoiando isso não, viu, irmão? Mas estou dizendo o que aconteceu. Eu posso, pai? Pode. Eu nunca briguei. Nunca briguei. Pequeno, nunca briguei. Agora, por que eu tenho tanta confiança? O tipo de educação que tem em casa é que ele não anda, não é filho que anda andando pela rua, não. Meu filho não vai sair andando na rua para fazer qualquer coisa. Na casa de vizinha ele anda. Então tá tranquilo. Tá na rédea. Por que eu vou? Ele não foi não, para a escolinha, não foi não. Se fosse para karatê, podia ir, podia pegar a bogada na cara, dar a bogada, amém, ele com o professor. Era fase. Cresceu, tá virando homem, é outra história. Agora, achar que está sendo zeloso, aí o menino cresce, aí tá crescido, aí anda, faz coisa, anda na rua, joga, briga, joga futebol na rua, fica brigando com os outros, aí já virou descontrole. Mas, se é escola, se é essa, também. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Há o tempo de doutrinar. Há o tempo de doutrinar. Há o tempo de fazer isso. A questão que você faz, não faz, e quando quer fazer, ainda faz fora do tempo. É simples. É simples. E é difícil, porque assim, escute bem, nós, seres humanos, somos seres mutáveis. Porque a maturidade faz você mudar. Se você tem 3 filhos, e o primeirinho, se tiver só um ano de diferença de um para o outro, a educação que você vai dar para um vai ser diferente do que você deu para o outro. Não no sentido de facilitar, no sentido de não ter tanto cuidado. Você viu que não é bem assim, porque você já teve experiência. A falta de experiência te faz cuidar mais ainda. Vocês estão entendendo? Mas quando um filho de um para o outro passa alguns anos, aí o primeirinho é uma criação rígida, dura. Aí os outros é uma vida já folgada, irmão. Folgada, assim, que se for olhar o irmão mais velho, olhar e dizer, rapaz, uma coisa mudou demais aqui. Só que Deus, ele não muda. Nós mudamos, nós temos nosso jeito. Deus não. Mas Deus, eu tô querendo hoje, não vou na igreja, não, eu vou para o aniversário. Deus deixa. Quer ir? Vai. É como eu dei o exemplo de criança, deixa a criança, vai. Deus viu que você já tem um bom entendimento da palavra, quer continuar indo? Vai, agora o cacete vai comer também. É assim, vocês estão entendendo? Amém. É a hora. Tem qualquer coisa, amém, vai estar ali, Deus não tem um culpado por inocente. Depois que Deus viu, agora tu conhece a palavra, agora vem aqui, tá desobediente, vem aqui, quebra as 2 canelas. Pronto. É uma benção. A ovelha fica mansinha de novo. O problema é que às vezes nós nos acostumamos com tanto problema e não descobrimos que nós estamos nos preenchendo de migalhas do mundo. Nós estamos nos preenchendo. E se nós estamos nos preenchendo, então, o que você vai ouvir de Deus? Se a Bíblia diz que se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está em você, nele, naquele que ama o mundo, as coisas que no mundo há. Então, irmãos, o problema está nisso, é amar as coisas que estão no mundo. Às vezes nós amamos as coisas que estão no mundo, não estamos praticando, mas amamos ainda. Está no mundo lá, não tem dinheiro para fazer isso, mas se eu pudesse. Tinha uma moça de Brasília que me ligou, estava com uns problemas e eu tenho um negócio, irmão, que o pessoal que tem problema de casal me liga, é uma coisa. E essa lá foi por causa da irmã Eulina, que Deus já deu o contato lá, e eu passei 1h e 45 minutos conversando com essa moça. Casou, conheceu o rapaz pela internet, disse que era homem de oração, de monte. Quando casou, descobriu que a coisa não era assim, né?
Aí quando chegava, ela ia pro culto, às vezes, quando voltava, ele estava com um vídeo de cachaça lá, mas escondia, às vezes. Depois falava, eita, passava alguma coisa na TV, eita, eu nessa praia aí tomando uma cervejinha. Ele, fosse por você, já estava indo lá. Disse, claro, tu tem que me segurar aqui, porque por mim mesmo eu já estava, sabe, a coisa é diferente. A coisa é diferente. E você pensa que isso é ruim, é porque eu não posso conversar as coisas que é ruim mesmo. 22 anos, a moça que nasceu na igreja. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando ela começou a me contar as coisas, eu disse, irmã, mas tem alguma coisa errada. Esse rapaz aí tem 10 anos mais velho do que ela, 11, 12 anos mais velho. Porém, algumas coisas, eu cheguei, irmã, mas esse rapaz nunca foi casado, não. Ele disse, já 3 vezes, pastor. Eu sou a 4ª, mas eu não sabia. Eu disse, irmã, o rapaz foi casado 4 vezes com essa. 3 não deu certo pelo mesmo motivo e acha que o 4º vai dar certo. Pelo mesmo motivo. Então assim, irmãos, às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente tá na igreja, depois desvia, vai para o mundo, depois tá na igreja, desvia, vai para o mundo de novo, desvia, vai para o mundo de novo. Quando não, eu estou desanimado, eu vou para a denominação, eu vou para não sei o que, depois pensa que não vai estar no mesmo problema de novo. Por que isso? Porque não descobriu que o problema está aí no coração da pessoa. Porque, irmão, você pode passar o que for, você pode estar fraco, desanimado, você pode ficar em casa, você pode passar o que for, mas quem é nascido de novo, ele não tem prazer pelo mundo. Ele não tem prazer. Ele não quer saber de festa, ele não quer saber de prostituição. Ele pode cair, pode, porque o Satanás, ele é sujo, é ardiloso. Mas o homem não tem prazer nisso. A mulher não terá prazer nisso. Se tiver prazer, é porque a pessoa sai da igreja, tem uma coisinha, sai da igreja, mal sai da igreja, no outro dia está se vestindo igual prostituta, está se envolvendo com tudo que não presta. Isso nunca nasceu de novo. É verdade. Então, às vezes, a gente precisa ter um choque de realidade para entender que nós estamos nos alimentando com as migalhas do mundo e dizendo que estamos servindo a Deus. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado. Deus me testemunha. Eu não estou aqui falando em direto, porque quando eu vou pregando, às vezes a mente vai lembrando de coisas que estão acontecendo. Mas não é isso, se bater, se quem vê na internet, não estou nem aí também, irmãos. Gostando ou não, eu tenho que pregar o evangelho. Mas aqui não é jogar em direto, que quem me conhece sabe, quando eu converso com uma pessoa, eu converso direto, falo o que tem que falar e acabou. Para que eu vou jogar em direto se eu falo direto para as pessoas? Agora, vamos crescer na fé. Desculpa, estou até saindo da mensagem. Vou encerrar, irmãos, dizendo, escute bem, eu vou deixar bem claro, você nasceu para a eternidade. Se você crê que você nasceu para a eternidade, nunca se conforme com as migalhas do mundo, porque isso pode fascinar o louco, mas nunca enganará um eleito. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse culto. Toma em tuas mãos a vida dos teus servos e nos abençoe ainda mais, porque grande é o Senhor para abençoar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.